Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella, te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Já quero te fazer um pedido todo especial. Nos ajuda a divulgar, a espalhar a palavra de Deus. Envie este link para alguém que você goste, para alguém que você deseja que seja edificado. Nosso compromisso aqui é desenvolver uma teologia saudável para que cada vez mais você possa amar a palavra de Deus. Continuamos a estudar este assunto tão importante que são as disciplinas espirituais cristãs. Hoje, especificamente, vamos tratar de uma disciplina espiritual chamada adoração. E adoração é aquilo, muita gente fala, mas pouca gente conhece verdadeiramente. Vamos enfrentar algumas perguntas especiais. O que é a adoração bíblica? E também, qual é o tipo de adoração inútil? Não sai daí, tem muita coisa boa, você vai ser edificado com essa palavra. A disciplina espiritual da adoração é algo que precisa fazer parte da vida do cristão, não apenas no momento de culto, não apenas no momento de ir ao templo para prestar o seu culto semanal. Na verdade, a adoração faz parte de um estilo de vida. Se você praticar a disciplina da adoração, consequentemente, você vai ter um novo estilo de vida que vai afetar obrigatoriamente tudo, absolutamente tudo o que você faz. E sempre que falamos deste tema adoração, um texto bíblico talvez seja o mais conhecido, talvez seja o mais comentado, talvez seja o mais lembrado quando do tema adoração. Lembramos daquela passagem registrada no Evangelho de João, em que Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. Você conhece muito bem a história. Jesus se encontra com aquela mulher em um poço, pede água para aquela mulher e naquele momento ele quebra vários paradigmas. Um homem não ia ao poço pegar água. Um judeu não se dava bem com os samaritanos. O mestre não dirigia a palavra a uma mulher, pior ainda se tratando de uma mulher samaritana. Paradigmas são quebrados ali. Jesus vai ensinar sobre adoração e já começa quebrando paradigmas. Isso nos diz algo, isso nos informa que a adoração não pode estar dentro de uma caixinha. A adoração precisa envolver tudo que fazemos. A adoração precisa envolver a nossa vida. A adoração verdadeira vai custar tudo que nós somos, tudo que temos em oferta ao Senhor como adoração. Vamos ler o Evangelho de João no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 20. Eu vou ler para você na versão Nova Almeida Atualizada. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Algo me parece que fica muito claro no Evangelho de João. A mulher, a pessoa se preocupa com o lugar, se preocupa em perguntar onde eu devo adorar. Jesus, no entanto, eleva o nível da conversa. Ele fala que o importante não é o onde, mas começa com o quem, começa com a pessoa e, consequentemente, também importará com o que fazer, de que forma fazer. Entenda uma coisa, o mais importante, quando envolve adoração, quando envolve servir a Cristo, não é se preocupar com o
que fazer ou onde fazer, mas a primeira pergunta que todo cristão deve responder é quem? A pergunta que você deve se fazer é quem eu sou diante de Deus? Quem eu sou para o Senhor? Quem? Quando Jesus olha para mim, quem ele vê? Quem você é? Jesus te chamou para algo muito específico. Jesus te chamou para ser um adorador. Não um adorador qualquer, mas um verdadeiro adorador. Seja quem Jesus chamou para você ser. E depois você vai saber, consequentemente, fazer aquilo que Jesus quer que você faça. A adoração verdadeira não envolve apenas o lugar ou o que, mas parte primeiramente de quem faz. Jesus está em busca de adoradores e a adoração envolve um estilo de vida. O desejo de Deus sempre foi o de ter adoradores. O desejo de Deus sempre foi o de receber adoração. O homem foi feito para adorar a Deus. A mulher foi feita para adorar a Deus. Nós percebemos isso claramente quando Deus pega um povo a partir do nada e forma o povo de Israel. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, esse desejo de Deus fica muito claro. Observe só. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O desejo de Deus é ter um reino sacerdotal. E sacerdote é aquele que dedica a sua vida para servir, para adorar ao Senhor. O desejo dele era ter um reino de sacerdotes, uma nação sacerdotal, algo que é repetido por Pedro em 1 Pedro capítulo 2, no versículo de número 9. No entanto, o adorador não se revela por aquilo que ele faz, mas o adorador, ele se revela da maneira como ele se submete ao Senhor. Então não tem a ver com o fazer, mas tem a ver com se submeter à vontade de Deus, ao desejo de Deus de receber adoração. Nós acabamos de observar na leitura feita que a vontade de Deus era que todo o povo se comportasse como um reino sacerdotal, uma nação de sacerdotes, homens e mulheres que viveriam para servir e adorar ao Deus Todo-Poderoso. No entanto, nós observamos, e você lembra muito bem, que Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Passou 40 dias ali naquele lugar, em comunhão com Deus, recebendo a lei da própria mão de Deus. Chega um determinado momento que Deus vira para Moisés e fala: olha, Moisés, desce, porque o teu povo fez besteira, o teu povo desobedeceu a minha palavra. Moisés desce do monte, quando ele avista o povo está adorando ao bezerro de ouro. Você conhece a passagem, Moisés fica irritado, Moisés pega, quebra as tábuas da lei. Mas é no capítulo 32 de Êxodo, versículos 25 e 26, que aparecem na história quem seriam então os adoradores. Vamos ler? Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Ali nascem então os sacerdotes, a tribo que seria sacerdotal, a tribo de Levi. Perceba então que o adorador não é revelado por aquilo que ele faz, mas a quem ele se submete. Os levitas, eles decidiram obedecer e se submeter à vontade de Deus, por isso foram conhecidos como aqueles que serviram, como aqueles que adoraram. Até hoje, carinhosamente, nós costumamos chamar aqueles que se envolvem com o louvor na igreja de levitas, muito embora nós saibamos que levitas faziam muito mais do que apenas tocar instrumentos, cantar louvores. O ministério levítico envolvia uma vida de serviço e adoração.
Talvez você aí que é do ministério de louvor, do cântico, do coral da igreja, precise lembrar disso. Adoração envolve estilo de vida, adoração envolve servir. Quando você está ali cantando é uma parte da adoração, mas não se resume a ela. A adoração vai envolver tudo o que você é, tudo o que você pode oferecer ao Senhor. Nós precisamos lembrar que a Igreja de Cristo Jesus, que somos nós, temos um relacionamento com duas vertentes com relação a Jesus, com relação ao nosso Deus. Nós somos servos e devemos considerá-lo rei. E nós somos a noiva de Cristo e devemos amá-lo como esposa. Tem um livro muito interessante, Crescendo em Oração, de um homem de Deus chamado Mike Bickle, e ele afirma o seguinte: como rei, ele quer o nosso serviço e adoração. E como noivo, ele quer todo o nosso amor. Entenda que você não tem apenas que fazer algo, você tem que saber o porquê você está fazendo aquilo. Porque eu vou ao culto, porque eu levanto as minhas mãos, porque eu canto, porque eu oro, porque eu adoro ao Senhor. Adorador não é aquele que apenas faz, mas é aquele que sabe o porquê faz. A adoração envolve motivação, a adoração envolve um coração, a adoração envolve pensamento. E é importante que sempre que nós lembramos de adoração, nós lembramos de sacrifício. Quando você para e pensa assim, como era a adoração no Antigo Testamento? Você vai lembrar de pessoas levando sacrifício, de pessoas levando ofertas, de pessoas indo até o tabernáculo para sacrificar, para oferecer algo para o Senhor, para ofertar, para estar diante de Deus oferecendo algo ao Senhor. E a adoração hoje continua envolvendo o sacrifício. Só que Paulo deixa claro que hoje o sacrifício que devemos oferecer é o nosso próprio corpo, é o nosso estilo de vida, é a forma como nós nos comportamos. Então, como nas palavras de Mike Bickle, sempre há o serviço, há o fazer, mas também há o amar, o amor envolvido na minha adoração. Então, o que seria adoração biblicamente falando? Adoração é o ato de você reconhecer a divindade, a superioridade de Deus, ao mesmo tempo em que você renuncia quem você é em um ato de sacrifício vivo ao Senhor. É lembrar que o sacrifício agora de adoração sou eu. Eu vou renunciar a mim mesmo, vou renunciar aos desejos, vou renunciar a tempo, vou renunciar a tudo para dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu adoro com o meu tempo, eu adoro com o que sou, eu adoro com o que faço e sei por que faço. Porque o Senhor é o meu rei e eu te amo com todas as minhas forças. Isso é adoração. E o bom é saber que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Assim nós entendêssemos o poder dessa palavra. Quanto mais adoramos, mais estamos próximos do Senhor. Adore com todo o seu amor, adore com tudo que você faz, adore em tudo para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. E aí nós partimos para uma segunda pergunta. E adoração inútil? Existe adoração inútil? Querido, existe sim. Jesus falou claramente a respeito disso. Sabe, quantas vezes você faz uma oração, um jejum, você vai ao templo, você oferece um momento de adoração e de louvor. E quem sabe você não esteja perdendo tempo. E quem sabe você não esteja fazendo algo inútil. Olha o que Jesus fala claramente no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 7, versículos 6 e 7. Eu vou ler para você na Almeida Revista aí atualizada. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quer saber o que é uma adoração inútil? É uma adoração sem amor. Se você não estiver adorando ao Senhor de coração, amando o Senhor, amando a sua palavra, conhecendo este Deus, você está perdendo tempo, está praticando uma adoração inútil. Adoração inútil, portanto, é toda adoração que não envolve
amor a Deus. Entenda, querido, que a adoração é muito mais do que um ato. Envolve o ser, envolve o porquê para depois o fazer. Richard Foster, em sua obra Celebração da Disciplina, traz um conceito muito interessante. Olha só. A adoração se acende dentro de nós somente quando o Espírito de Deus toca o espírito humano. Então a adoração é aquilo que vem de dentro para fora. Não é algo apenas que se materializa fora sem ter uma chama que arde dentro do seu coração. Querido, a disciplina espiritual da adoração é algo que vai mudar a tua vida, porque você vai procurar adorar a Deus em tudo que você faz. Você acorda, você sabe que você está tendo o fôlego da vida para adorar a Deus, então vou trabalhar adorando a Deus, vou estudar adorando a Deus, vou me alimentar adorando a Deus, vou cultuar adorando a Deus, vou cantar, orar, jejuar, conviver em sociedade adorando a Deus. Um versículo que eu gosto muito, que você deve guardar no seu coração. 1 Coríntios 10, 31, que diz: quer comais, quer bebais, quer façais quaisquer outras coisas, façam tudo para a glória de Deus. A nossa vida deve nos levar à adoração. Tudo que sou deve me levar a adorar. Eu primeiro tenho que descobrir o que sou, para depois entender o que vou fazer e por que vou fazer. Ame ao Senhor, ame a palavra dele e entenda que adoração não é apenas eu chegar na igreja e cantar, adoração não é apenas eu cultuar naquele domingo na minha igreja. Adoração é mudança de estilo de vida. Se prepare para viver um novo de Deus na sua vida quando você compreender que tudo que você faz envolve adoração. Tudo que você é deve ser voltado para a adoração ao Senhor. Adore. Pratique esta disciplina espiritual e revolucione a sua vida com Deus. Querido, eu espero que tenha sido bênção esse bate-papo sobre disciplinas espirituais e hoje falando sobre adoração. Que disciplina importante, algo que vai mudar para sempre a nossa vida a partir do momento que nós a entendemos. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Manda esse link para alguém, comenta dessa série de disciplinas espirituais com alguém que você quer que seja edificado. Eu tenho a certeza absoluta que Deus vai abençoar esta pessoa por teu intermédio. Que Deus te abençoe e não esqueça, ame a palavra de Deus.